Então, pessoal, acho que vai ajudar um pouco, né, esse momento, a gente poder rever alguns conceitos e o que a gente conseguir avançar, a gente também vai avançar, tá certo? Então, estamos iniciando aqui a nossa aula e vamos falar sobre conjuntos, né, que a gente começou os estudos. E aí a gente vai tentar finalizar essa parte aí dos estudos, estudando os conjuntos, né? Esse material é o livro de vocês. E a página, para a gente poder se localizar, deixa eu ver a página aqui. A página é a página 10. Se vocês quiserem acompanhar, está na página 10, certo? Logo comecinho, para a gente deixar o material já pronto, né? Então, estudando conjuntos, ao obter coleções de objetos classificados a partir de certas características, estamos formando conjunto. Então, é necessário que exista alguma característica em comum para que eu possa agrupar esses elementos, né? E aí, por exemplo, os animais vertebrados podem ser divididos como 5 classes: os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos. E tudo isso seria um conjunto, né? Conjuntos de animais, né? Vertebrados, tá? Aí aqui ele faz uma introdução, né? Mostrando alguns exemplos de vertebrados e continua, né? Fazendo aqui as aves, os peixes, os anfíbios, os répteis, né? E aí a gente vem agora para a ideia da matemática, né? Na matemática, a ideia de conjunto é fundamental, presente em diversos conceitos. Podemos formar conjuntos a partir de objetos diferentes, naturezas tais como pessoas e números. Cada objeto de um conjunto é denominado elemento do conjunto. De maneira geral, os conjuntos são nomeados por letras maiúsculas. Aí aqui a gente traz alguns exemplos, né? O alfabeto, né? As nossas vogais. Aqui um exemplo. Outro exemplo, o conjunto dos continentes, África, América, Ásia, Europa, Oceania. Um terceiro conjunto, o conjunto dos números pares positivos, menores do que 100. Aí ele não escreveu todos, esses 3 pontinhos aqui significa que tem mais elementos, né? Lembrando que eu estou falando dos números pares menores que 100, então vai até o 98. Aqui também eu tenho um conjunto de números primos, ó, onde é um conjunto infinito, tá vendo? Conjunto infinito, esses 3 pontinhos aqui no final significa que o conjunto é infinito. Esses 3 pontinhos aqui no meio significa que alguns elementos foram ocultos, mas que ele é um conjunto finito, né? Ele tem um começo e tem um fim, mas não é infinito. Só estou ocultando alguns elementos. Então, eu fiz o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C e o conjunto D. Conjunto D infinito, conjunto C finito, esse também é finito, B, e o A também é um conjunto finito, né? Ou seja, eu consigo contar a quantidade de elementos, tá? Prosseguindo aqui no nosso livro, né, passando aqui um pouco mais a página, tá aqui a definição, né? Ele fala que os conjuntos A, B e C são conjuntos finitos. E o conjunto D é um conjunto infinito, tá bom? Então, aqui a gente não consegue contar, né, a quantidade de elementos, porque é uma quantidade infinita, tá bom? E aí, seguindo para a nossa página 11, tudo isso, gente, a gente estudou, né,
Logo no comecinho, a gente já estudou essa parte aqui, eu só estou relembrando alguns conceitos, né? Algumas vezes, pessoal, o conjunto ele não vem explícito. O que significa isso, professor? Significa que ele não vem informando os elementos. Ou seja, ele vem expressando a característica desses elementos, né? Por exemplo, é a lei de formação do conjunto. Quais são as características desse elemento? Aí, a partir dessa descrição, você consegue descobrir quais são os elementos, né? Você consegue deduzir a partir do que ele falou. Por exemplo, o conjunto é o conjunto do x, tal que x é um número ímpar maior que 6 e menor do que 17. Se a gente for escrever esses elementos, é muito simples. É só agora descrever baseado que ele é um número ímpar. Se ele é um número ímpar maior do que 6, significa que começa no 7. Então, o conjunto E começa no 7 e ele é número ímpar. E aí a gente continua. 7, 9, 11, 13, 15. Como ele é menor do que 17, se eu passar para o próximo, eu já passei de 17, ou melhor, igualei ao 17. Então, eu paro aqui. Tá? Então, veja que aqui você tem a característica, que é a lei de formação desse conjunto, e aqui eu expressei quais são esses elementos, né? Eles estão expressos, aqui está de forma explícita e aqui está de forma implícita, ou seja, através das características. Ok, gente? Então, essa é a forma. Eu posso escrever o conjunto sim, informando as características, então ele estará implícito, ou eu posso escrevê-lo assim, expressando quem são os seus elementos, tá? Aí aqui do lado, o livro traz o conjunto expresso pelo diagrama de Venn, né? Tá aqui o nosso diagrama com os elementos que a gente escreveu quando leu a característica. E, também simples, a partir da característica você consegue expressar os elementos. Certo? Tudo bem? Esse diagrama a gente utiliza muitas das vezes para resolver alguns problemas, né? Alguns problemas matemáticos, eles servem para a gente conseguir resolver esses problemas. Espero que a imagem esteja boa. Eu espero que o áudio também esteja conseguindo captar bem. Qualquer coisa eu vou tentar fazer uma melhora nos próximos vídeos, né? Esse é só um teste para a gente poder dar continuidade ao conteúdo, certo? Então, foi aquele exemplo, ele foi expresso, né? O conjunto E. Deixa eu escrever o conjunto E aqui embaixo. Então, o conjunto E começava no 7 e ia até o número 15. Tá? Esse foi o conjunto E. E aí, agora a gente vai entrar no conceito de pertence ou não pertence, né? Então, por exemplo, o número 7 pertence ao conjunto E. É verdade, ele está aqui. Então, quando eu quero utilizar pertence, eu uso o símbolozinho né, meio arredondado, e aí eu estou dizendo que esse elemento 7 pertence ao conjunto E. Mas perceba que o 8 não pertence. Então, quando um elemento não pertence,
eu faço o E, só que eu coloco um tracinho indicando uma negação. Toda vez que fica um tracinho, significa que está negando essa afirmação. O que é que eu estou dizendo aqui? Que o 8 não pertence ao conjunto E. De fato, o 8 não é um número ímpar, então ele não pertence ao conjunto E. Tudo bem? E aqui está a relação dos demais elementos. Né? O 9 pertence, o 11 pertence, o 13 pertence, o 15 pertence. Tudo bem? Então, toda vez que você quiser falar que um elemento está em um conjunto, você usa o símbolo de pertence ou não pertence. Ok? E aí, vamos para a próxima parte. Seguindo aqui o nosso livro, a gente pode indicar a quantidade de elementos. Por exemplo, os elementos têm esse conjunto. Eu tenho aqui 3 e aqui eu tenho mais 2 elementos. Então, o número de elementos, a gente coloca um N na frente e dentro do parênteses a gente coloca o nome do conjunto que a gente está falando. Então, isso aqui significa número de elementos do conjunto E. E aí, agora, a gente coloca a quantidade. Eu tenho um total de 5 elementos. Tá? É claro que a gente só consegue fazer isso quando a gente tem um conjunto finito. Né? A gente tem um conjunto infinito, é impossível você fazer essa contagem, né? Então, esse é o conceito de conjunto infinito. Você não consegue contá-lo, né? Então, aqui você tem uma quantidade finita, então eu consigo descrever o número de elementos do conjunto I. Tudo bem, gente? Então, seguindo aqui em frente, na nossa página 11 ainda, a gente respondeu alguns exercícios e eu deixei esses exercícios para a gente resolver em casa, né? Então, aqui já tem algumas respostas e a gente já vai utilizar essas respostas. Como exemplo, tendo em vista que existe uma infinidade de mamíferos, né? Mas aqui eu peço, realize uma pesquisa e escreva o nome de 3 espécies de vertebrados, seguindo o nosso exemplo, né, inicial, que pertençam ao conjunto, né? Então, aqui, o autor do livro colocou como opções gambá, macaco e homem, como conjunto dos mamíferos. Conjunto dos peixes, ele colocou tubarão, cascudo e lambari. Das aves, ele colocou arara, papagaio e coruja. Dos répteis, ele colocou jacaré, tartaruga, iguana. Dos anfíbios, ele colocou cobra cega, sapo e rã. Certo? Então, aqui temos alguns exemplos, né, daquele exercício que a gente passou para cá. Você pode colocar esses mesmos valores, esses mesmos elementos, ou você pode utilizar os seus elementos. Tudo bem? Aqui também esse exercício a gente passou para casa, né? Para que vocês pudessem apresentar o conjunto de cada, né, entre chaves e vírgula, ou seja, expressar esses elementos. O primeiro conjunto é dos divisores positivos de 30. Então, divisores positivos de 30 é 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30, né? Esses são os números que dividem em 30, tá? A letra B é o estado brasileiro da região norte. Aí colocou aqui Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Veja que esses conjuntos eles são infinitos, né? Eles têm fim, ou seja, eu consigo contar a quantidade de elementos desses dois conjuntos, tá bom? Continuando aqui,
Aqui a região norte, né? O mapa da região norte do nosso país. Esse exercício também a gente respondeu em sala, né? A gente fez o ditado, vocês responderam. Continuando o exercício, a gente tem os múltiplos positivos de 4, né? Como ele está falando múltiplos positivos, começa a partir do 4. Então, 4, 8, 12, 16 é um conjunto infinito, porque depois do 16 eu já teria o 20, né, o 24 e assim sucessivamente. Então, aqui não há pouco. Então, os múltiplos positivos de 4 é um conjunto infinito. Né? As letras que compõem a palavra conjunto, olha aí, né? O C, o J, o M, o O, o T e o U. A gente tem dois O, mas a gente não vai colocar essas letras O duas vezes, porque ela representa um único elemento, certo? Então, é um conjunto finito também. Ok, gente? E aí a gente pode continuar nossa aula visualizando aqui, né? Essas respostas do exercício 3. Próxima aula, esses exercícios eles foram passados casa, tá? A gente está expondo já a resposta. Mas na próxima aula a gente pode fazer uma maneira diferente, uma maneira de cobrir essas respostas e a gente poder aqui responder juntos, tá bom? Vamos só terminar essa correção. Utilizando os símbolos de pertence e não pertence para relacionar cada elemento aos conjuntos A igual a X, tal que X é divisor de 20. É um número par e divisor de 20. A gente pode tentar expressar esses elementos aqui do lado. Vamos expressar esses elementos do lado. Os números divisores de 20 são o conjunto A. É o conjunto que são divisores de 20. E par, né? Tem que ser par e tem que ser divisor de 20. Então, eu sei que o 2 é divisor de 20, porque 20 dividido por 2 dá 10, né? Eu sei também que o 4 é divisor de 20, certo? Além disso, eu tenho o 5, mas o 5 é ímpar. Depois eu tenho o 10 e o próprio 20. Eu acho que eu não esqueci ninguém, né? Então, os divisores pares do número 20 é 2, 4, 10 e 20, tá certo? No conjunto B, ele fala que o x é x, tal que a raiz de x é um número inteiro. Que a raiz de x seja um número inteiro, é necessário que ela seja um quadrado perfeito. Então, o conjunto B são o conjunto dos quadrados perfeitos. Porque eu preciso que o número tenha resultado inteiro. Então, qual seria o primeiro quadrado perfeito, né? O primeiro quadrado perfeito é 1 ao quadrado, né? Então, eu tenho 1 ao quadrado, que é 1. Depois, 2 ao quadrado, que é 4. Depois, 3 ao quadrado, que é 9. E aí, sucessivamente, 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. Tá? Como ele está falando que é um número inteiro, posso incluir zero. Porque zero ao quadrado é zero. Então, eu posso incluir aqui, já que ele não está falando necessariamente que é positivo, o zero. Porque zero ao quadrado é o próprio zero. Tudo bem?
E eu consigo a raiz quadrada de zero é zero, é número inteiro. Né? E agora a gente pode responder as perguntas. Vejam só. Ele quer saber se o 4 pertence ao A ou ao B. Né? 4, então na letra A gente sabe que o 4 pertence ao A e o 4 também pertence ao B, certo? Porque eles estão aqui, os dois, tá vendo? Tá? Aí na letra B, ele quer saber se o 6 pertence. Então, na letra B, o 6 pertence ao A? Não, o 6 não pertence ao A. O 6 pertence ao D? Também não. A gente está vendo aqui que não pertence. Aqui tem 3 pontinhos, porque esse conjunto é infinito, né? Então, o 6 também não pertence a D. Agora vamos ver o 10. Ele quer saber o 10, que é a letra C. O 10 pertence ao A? Sim, 10 pertence ao A. O 10 pertence ao B? Não, o 10 não pertence ao B. Não está aqui, não pertence. Letra D. O 16 pertence ao A? Não, 16 não pertence ao A. E o 16 pertence ao B? Olha o 16 aqui. 16 pertence ao B. O 25 pertence ao A? Na letra E? Não, o 25 não pertence ao A. Mas o 25 pertence ao B. Olha aqui. O 50 pertence ao A? Então, o 50 não pertence ao A. O 50 pertence ao B? Não, o 50 também não pertence, por quê? Depois do 36, a gente vai ter 49 e depois a gente já pula para o 64, né? Então, não pertence também. Não pertence a B. Certo? Então, esse foi o exercício 3, que a gente respondeu até de uma forma mais rápida na sala de aula, mas agora com essa oportunidade a gente conseguiu fazer de uma forma mais tranquila, gente. Certo? Uma forma mais tranquila. Espero que vocês estejam todos compreendendo, né? A situação, as informações que estão sendo passadas. Repito, se o áudio não ficar muito bom, a gente tenta na próxima aula melhorar essa situação. Tudo bem? Aqui agora a gente tem uma resposta pessoal, né? Eu vou manter as respostas que vocês colocaram aí, né? Mas além de informação disso daqui, ó, são 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato e paladar, né? Aqui, ó, o conjunto B, 3, 5 e 7. Falaram na sala de aula, são os números ímpares, professor. Maior do que 1 e menor do que 9, né? 3, 5, 7. Uma resposta. Verde, amarelo, azul e branco, as cores da bandeira do Brasil. Então, a característica disso aqui é as cores da bandeira do Brasil. Então, eu vou deixar vocês fazerem as características conforme as suas palavras, certo? Então, aqui tem 3 conjuntos e vocês colocam. Então, esses aqui são os sentidos, aqui são os números ímpares, entre 3 e 7, no caso, e aqui são as cores da bandeira do Brasil. Certo? Vamos botar como exemplo a letra C, na questão 4. Então, a letra C da questão 4, a gente pode colocar assim: o conjunto C é X, tal que X é uma cor da bandeira brasileira. Tá?
Só para colocar como exemplo. Ou seja, eu estou descrevendo a característica, tá bom? Estou descrevendo a característica, eu não estou falando dos elementos. Vocês fazem isso na letra B, na letra A também. Ok? E aí, para a gente finalizar a aula de hoje, né? Para a gente finalizar o exercício também, tá? Tá aqui o conjunto D é formado pelos números dos quadrados perfeitos ímpares e menores do que 150. Então, a gente pode descrever esses elementos, né? A gente tem os quadrados perfeitos que estão ali no conjunto B, mas aqui a gente pode expressar esses elementos. Então, vamos expressar os elementos dos quadrados perfeitos, só os ímpares, que sejam menores do que 150. Vamos lá. Esse é o conjunto D. O conjunto D. Então, os quadrados perfeitos ímpares. Então, eu tenho o 1, né? 1 ao quadrado. Depois, eu tenho o 9. Depois, eu tenho o 25. Só o 5. Por exemplo, depois do 5, o próximo quadrado ímpar vai ser 7 ao quadrado. É o 49. Né? Depois do 49, a gente vai ter 9 ao quadrado, que é 81. Só os ímpares. Depois do 9, a gente vai ter 11 ao quadrado, que é 121. Né? Depois do 121, a gente teria 12 ao quadrado, que é 144, só que ele não quer um par. E depois a gente teria 13 ao quadrado, que é 169, já passa no nosso limite. O nosso limite é até 150. Então, eu parei aqui. Tá? Então, quantos elementos tem esse conjunto? Então, o número de elementos do conjunto D, o número de elementos, lembra que eu falei? Eu tenho que colocar o N para indicar o número de elementos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 elementos. Essa é a resposta do exercício 5. Certo, gente? Então, está aqui o exercício 5. Está aqui a sua resposta detalhada, com todos os elementos e com a quantidade que ele pediu. Bom? Para a gente finalizar agora o fato, né, direito,